Imagine comprar ações de uma empresa e, sem vender uma única delas, começar a receber dinheiro diretamente na sua conta. É exatamente isso que acontece através dos dividendos. Para muitos investidores, os dividendos representam uma fonte de rendimento passivo capaz de complementar o salário ou até financiar a reforma. Mas existe uma questão muito importante. Nem todas as empresas conseguem pagar dividendos de forma consistente. Algumas distribuem lucros apenas ocasionalmente. Outras chegam a passar vários anos sem pagar praticamente nada. No entanto, existe um grupo muito restrito de empresas brasileiras que construiu uma verdadeira cultura de remuneração aos seus acionistas. Empresas que geram milhares de milhões de reais em lucros e que devolvem uma parte significativa desse dinheiro aos investidores. Neste vídeo, vamos conhecer 7 dessas gigantes. Vamos perceber como ganham dinheiro, por que conseguem distribuir tantos dividendos e quais os principais riscos que qualquer investidor deve conhecer. Mas antes de começarmos, fica um aviso importante. Este vídeo tem um caráter exclusivamente educativo e informativo. Não representa qualquer recomendação de compra ou venda de ações. Antes de investir, faça sempre a sua própria análise. Agora sim, vamos começar pela empresa que, durante vários anos, dominou praticamente todos os rankings de dividendos no Brasil. Petrobras. Quando se fala em dividendos no mercado brasileiro, existe um nome que rapidamente surge na conversa: Petrobras. Fundada em 1953, a empresa tornou-se uma das maiores produtoras de petróleo do mundo e uma referência na exploração do pré-sal. Ao longo da última década, conseguiu transformar uma combinação de preços elevados do petróleo, aumento da produção e disciplina financeira numa enorme capacidade de gerar caixa. E quando uma empresa gera muito caixa, tem duas opções: investir em novos projetos ou devolver parte desse dinheiro aos seus acionistas. A Petrobras fez as duas coisas. Em determinados anos, distribuiu valores considerados históricos. Só em 2024, a empresa distribuiu aproximadamente 103 mil milhões de reais entre dividendos e juros sobre capital próprio, mantendo-se entre as maiores pagadoras da Bolsa Brasileira. Mas por que conseguiu pagar tanto? A resposta está principalmente no pré-sal. Atualmente, a maior parte da produção da Petrobras provém destes campos, que apresentam um custo de extração relativamente baixo quando comparado com outras regiões produtoras do mundo. Isso significa que, quando o preço internacional do petróleo sobe, a empresa consegue gerar margens muito elevadas. No entanto, existe um fator que nenhum investidor pode ignorar: o preço do petróleo. Se o barril sobe, os lucros tendem a aumentar. Se o barril desce, os resultados podem diminuir significativamente. Existe ainda outro aspecto importante. Como a Petrobras tem controle estatal, decisões políticas também podem influenciar a estratégia da empresa, incluindo a política de distribuição de dividendos. Por isso, apesar de ser uma das empresas que mais remunerou acionistas nos últimos anos, muitos investidores acompanham atentamente tanto os preços do petróleo como as decisões da administração. Ainda assim, a Petrobras continua a ser um dos maiores símbolos da capacidade de geração de caixa da economia brasileira. Vale. Se a Petrobras encontrou riqueza nas profundezas do oceano, a Vale encontrou-a debaixo da terra. Fundada em 1942, a empresa tornou-se uma das maiores produtoras de minério de ferro do planeta. O minério extraído pela Vale é utilizado para produzir aço, e esse aço está presente em edifícios, automóveis, pontes, navios, linhas ferroviárias e milhares de produtos utilizados diariamente. Grande parte da produção da empresa é exportada, especialmente para a China. Por isso, quando a economia chinesa cresce, a procura por minério tende a aumentar, e quando isso acontece, os resultados da Vale normalmente acompanham esse movimento. Em 2024, a empresa distribuiu cerca de 22 mil milhões de reais em dividendos, permanecendo entre as maiores pagadoras da Bolsa Brasileira. Mas existe uma diferença importante relativamente à Petrobras. Enquanto o petróleo influencia diretamente os resultados da Petrobras, a Vale depende sobretudo do preço internacional do minério de ferro. Além disso, fatores como o ritmo da construção civil na Ásia, a procura industrial global e os custos de produção também podem afetar significativamente os seus resultados. Apesar dessa volatilidade,
a Vale continua a ser considerada uma das empresas mais relevantes do mercado brasileiro. A sua dimensão global, a qualidade dos seus ativos e a capacidade de gerar caixa fazem dela uma presença constante nas carteiras de muitos investidores focados em dividendos. Depois de analisarmos duas empresas que dependem diretamente das matérias-primas, vamos mudar completamente de setor. Porque existe um tipo de empresa que consegue gerar milhares de milhões de reais sem extrair petróleo, sem produzir aço e sem fabricar qualquer produto. O seu negócio é outro: gerir dinheiro, emprestar dinheiro, investir dinheiro. Estamos a falar dos bancos. E os próximos dois nomes da nossa lista são verdadeiros pilares do sistema financeiro brasileiro. Começamos pelo banco mais antigo do país, Banco do Brasil. Quando o Banco do Brasil abriu as suas portas, ainda nem existia um Brasil independente. Fundado em 1808 por Dom João VI, atravessou impérios, repúblicas, crises econômicas, planos monetários e várias reformas do sistema financeiro. Poucas empresas no mundo podem dizer que acompanham a história de um país há mais de 2 séculos. Hoje, continua a ser uma das maiores instituições financeiras da América Latina. Mas o que faz exatamente o Banco do Brasil? Na prática, é um banco universal, concede empréstimos a famílias, financia empresas, oferece investimentos, emite cartões de crédito, administra seguros, disponibiliza previdência privada e continua a desempenhar um papel muito importante no financiamento do agronegócio brasileiro. Aliás, é precisamente no setor agrícola que o Banco do Brasil possui uma das suas maiores vantagens competitivas. Milhares de produtores rurais recorrem ao banco para financiar máquinas, equipamentos, sementes e expansão das suas atividades. Isso faz com que a instituição esteja profundamente ligada a um dos setores mais fortes da economia brasileira. E quando falamos de resultados, os números impressionam. Em 2024, o Banco do Brasil registrou um lucro líquido superior a 37 mil milhões de reais, um dos maiores da sua história. Com essa forte geração de resultados, distribuiu aproximadamente 12,5 mil milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio aos seus acionistas, mantendo-se entre as maiores distribuidoras da Bolsa Brasileira. Mas existe um detalhe importante. Ao contrário de muitos bancos privados, o Banco do Brasil tem controle estatal. Isso significa que algumas decisões estratégicas podem sofrer influência das políticas públicas e do contexto econômico. É precisamente esse fator que leva alguns investidores a verem o banco com maior cautela. Ainda assim, a sua enorme capacidade de gerar lucros, a posição dominante no agronegócio e a consistência dos seus resultados fazem dele uma referência quando o assunto é remuneração dos acionistas. Porque, independentemente dos ciclos econômicos, continua a ser uma das instituições financeiras mais importantes do país. Mas se existe um banco privado que conseguiu construir uma reputação praticamente inabalável ao longo das últimas décadas, esse banco é o Itaú Unibanco. Itaú Unibanco. Poucas marcas inspiram tanta confiança no mercado financeiro brasileiro quanto o Itaú. Resultado da fusão entre o Banco Itaú e o Unibanco, a instituição tornou-se o maior banco privado do Brasil e uma das maiores instituições financeiras da América Latina. Hoje, atende dezenas de milhões de clientes e está presente em praticamente todos os segmentos do sistema financeiro: contas bancárias, crédito, cartões, investimentos, seguros, gestão de patrimônios, empresas e banca digital. O segredo do sucesso do Itaú nunca foi apenas crescer. Foi crescer mantendo elevados níveis de rentabilidade. Ao longo dos últimos anos, o banco conseguiu adaptar-se rapidamente às mudanças tecnológicas, enfrentando a concorrência de fintechs e bancos digitais sem perder a sua posição de liderança. Enquanto muitas instituições precisaram de transformar completamente os seus modelos de negócio, o Itaú já vinha investindo fortemente em tecnologia e digitalização. Essa capacidade de adaptação refletiu-se diretamente nos resultados. Em 2024, o banco apresentou um lucro líquido recorrente superior a 41 mil milhões de reais. Um dos maiores lucros de toda a história do setor bancário brasileiro. E parte desse resultado voltou para os investidores.
Durante o mesmo período, o Itaú distribuiu cerca de 27,9 mil milhões de reais entre dividendos e juros sobre capital próprio, tornando-se uma das empresas que mais remuneraram os seus acionistas. Mas existe uma diferença importante entre o Itaú e algumas empresas da nossa lista. Os dividendos do banco raramente surgem devido a acontecimentos extraordinários. Eles são consequência de um modelo de negócio extremamente sólido e consistente. É precisamente essa previsibilidade que muitos investidores valorizam. Naturalmente, o Itaú também enfrenta desafios. A concorrência das fintechs continua a crescer. As alterações nas taxas de juro influenciam diretamente a rentabilidade do crédito. E a evolução da economia brasileira afeta a capacidade de pagamento de famílias e empresas. Mesmo assim, a combinação entre dimensão, eficiência operacional e capacidade de inovação continua a fazer do Itaú uma das instituições financeiras mais respeitadas da América Latina. E também uma das empresas que mais recompensaram os seus acionistas ao longo dos últimos anos. Até agora conhecemos quatro gigantes da economia brasileira: a Petrobras e a Vale, líderes nos recursos naturais, e o Banco do Brasil e o Itaú Unibanco, referências do setor financeiro. Mas ainda faltam três empresas que conquistaram um lugar muito especial entre os investidores focados em dividendos. Na próxima parte, vamos falar da BB Seguridade, da Taesa e da Engie Brasil. Empresas menos conhecidas do grande público, mas que conquistaram uma reputação impressionante pela consistência com que remuneram os seus acionistas. Nota de rigor. Os valores de lucros e dividendos referidos baseiam-se em resultados públicos divulgados pelas empresas e em informações disponibilizadas ao mercado. Mesmo assim, antes da gravação final, recomendo confirmar os números mais recentes nos relatórios anuais ou nas páginas de relações com investidores, para garantir que o vídeo reflete a informação mais atual disponível. Isso reforça a credibilidade do canal e mantém o conteúdo alinhado com as boas práticas de educação financeira. Depois de analisarmos empresas ligadas ao petróleo, à mineração e aos bancos, vamos agora entrar num setor que muitos investidores consideram um dos mais estáveis da Bolsa Brasileira: os seguros. Ao contrário dos bancos, que vivem da concessão de crédito, as seguradoras ganham dinheiro de uma forma muito diferente. Recebem milhões de prêmios de seguros todos os anos, investem esse dinheiro e pagam apenas uma parte sob a forma de sinistros. É um modelo de negócio que, quando bem gerido, consegue gerar elevados níveis de rentabilidade. E nenhuma empresa representa melhor esse setor no Brasil do que a próxima empresa da nossa lista. Estamos a falar da BB Seguridade. BB Seguridade. Se perguntarmos a muitas pessoas o que faz a BB Seguridade, provavelmente poucas conseguirão responder. Mas os investidores conhecem muito bem este nome. A empresa nasceu em 2012 para reunir os negócios de seguros, previdência privada e capitalização ligados ao Banco do Brasil. Na prática, sempre que um cliente do Banco do Brasil contrata um seguro automóvel, um seguro residencial, um seguro agrícola ou um plano de previdência, existe uma grande probabilidade de a BB Seguridade estar envolvida nesse negócio. E aqui está um dos seus maiores segredos. A empresa praticamente não precisa de construir agências. Também não precisa de abrir centenas de novas lojas. Ela utiliza a enorme rede de atendimento do Banco do Brasil. São milhares de agências espalhadas por todo o país que funcionam como um gigantesco canal de distribuição. Isso reduz custos, aumenta a eficiência e melhora significativamente a rentabilidade. É precisamente por isso que muitos investidores gostam tanto desta empresa. O modelo de negócio necessita de relativamente pouco investimento para continuar a crescer. Consequentemente, uma grande parte do lucro pode ser distribuída aos acionistas. Em 2024, a BB Seguridade registrou um lucro líquido próximo dos 9 mil milhões de reais. Ao mesmo tempo, distribuiu aproximadamente 5,3 mil milhões de reais em dividendos, mantendo um dos históricos de remuneração mais consistentes da Bolsa Brasileira. Mas isso significa que é um investimento sem riscos? Claro que não. O setor segurador depende da atividade econômica. Mudanças nas taxas de juro influenciam diretamente os resultados financeiros,
Além disso, fenômenos climáticos extremos podem aumentar os pagamentos de indemnizações em determinados segmentos. Mesmo assim, graças ao seu modelo de negócio extremamente eficiente e à parceria estratégica com o Banco do Brasil, a BB Seguridade continua a ser uma das empresas preferidas dos investidores que procuram rendimento através dos dividendos. Se a BB Seguridade conquistou investidores através da eficiência, a próxima empresa conseguiu fazê-lo graças à previsibilidade, porque existe um negócio onde as receitas podem permanecer relativamente estáveis durante muitos anos. Esse negócio chama-se transmissão de energia, TAESA. Provavelmente a maioria das pessoas nunca reparou nas enormes torres metálicas que atravessam montanhas, florestas e cidades transportando eletricidade. Mas sem elas, nenhuma casa teria energia, nenhuma fábrica funcionaria, nenhum hospital conseguiria operar. É precisamente aqui que entra a Taesa. Ao contrário do que muitos pensam, a empresa não produz energia elétrica. Também não vende eletricidade diretamente ao consumidor. O seu trabalho é outro: transportar energia desde as centrais de produção até as distribuidoras. Pode parecer um negócio simples, mas trata-se de uma atividade absolutamente essencial para o funcionamento de toda a economia. E existe outro detalhe muito interessante. Grande parte da receita da Taesa provém de contratos regulados de longo prazo. Na prática, isso significa que a empresa possui uma elevada previsibilidade das receitas futuras. Essa estabilidade ajuda a gerar um fluxo de caixa bastante consistente. E quando existe previsibilidade, também é mais fácil distribuir dividendos. É precisamente essa característica que transformou a Taesa numa das empresas favoritas dos investidores focados em rendimento. Durante vários anos, figurou entre as empresas com maior dividend yield da Bolsa Brasileira. Naturalmente, existem riscos. Novos investimentos exigem elevados níveis de capital. As taxas de juro podem afetar o custo do financiamento, e alterações regulatórias podem influenciar a rentabilidade dos projetos. Mesmo assim, o setor de transmissão elétrica continua a ser visto como um dos mais defensivos do mercado brasileiro. E a Taesa permanece como uma referência quando o assunto é geração consistente de caixa e distribuição de dividendos. Mas ainda falta uma empresa. Uma empresa que atua num setor igualmente essencial, porque independentemente da economia crescer muito ou pouco, existe algo de que todos continuamos a precisar: energia. E é precisamente com ela que terminamos esta lista. Na última parte, vamos conhecer a Engie Brasil e perceber por que é considerada por muitos investidores uma das empresas mais sólidas do setor elétrico brasileiro. Engie Brasil. Quando pensamos em empresas que pagam dividendos elevados, muitas pessoas imaginam imediatamente bancos ou petrolíferas. Mas existe um setor que, historicamente, também conquistou um lugar muito especial entre os investidores: o setor elétrico. E dentro desse setor, a Engie Brasil destaca-se como uma das empresas mais sólidas do mercado brasileiro. A história da empresa começou ainda na década de 1990. Hoje faz parte do Grupo Engie, um dos maiores grupos energéticos do mundo. A Engie Brasil dedica-se principalmente à produção de energia elétrica. O seu parque de geração inclui centrais hidroelétricas, parques eólicos, centrais solares e outras fontes de energia renovável. Esta diversificação permite reduzir riscos e acompanhar a transformação energética que está a acontecer em todo o mundo. Mas afinal, por que é que tantos investidores gostam desta empresa? A resposta está na previsibilidade. Grande parte da energia produzida é comercializada através de contratos de longo prazo. Isso permite à empresa prever receitas futuras com bastante antecedência. E quando uma empresa consegue prever as suas receitas, também consegue planear melhor os investimentos e distribuir dividendos com maior consistência. Nos resultados mais recentes, a Engie Brasil apresentou receitas superiores a 11 mil milhões de reais e um lucro líquido acima dos 3 mil milhões de reais. Ao longo dos últimos anos, manteve uma política consistente de distribuição de dividendos, tornando-se uma presença habitual nas carteiras de investidores focados em rendimento. Naturalmente, a empresa também enfrenta desafios.
A construção de novas centrais exige investimentos elevados. As condições climáticas podem afetar a produção hidroelétrica. Mudanças regulatórias também podem alterar a rentabilidade do setor. Mesmo assim, a combinação entre ativos de elevada qualidade, geração previsível de caixa e foco em energias renováveis faz da ENGIE Brasil uma das empresas mais respeitadas do setor elétrico brasileiro. É precisamente essa estabilidade que explica por que continua a atrair investidores interessados em dividendos de longo prazo. Conclusão: depois de analisarmos estas 7 empresas, talvez tenha reparado numa característica comum. Nenhuma delas paga dividendos elevados por acaso. Todas possuem negócios capazes de gerar enormes quantidades de dinheiro. A Petrobras beneficia das reservas do pré-sal. A Vale fornece minério para grande parte do mundo. Os bancos transformam crédito em rentabilidade. As seguradoras aproveitam a força das suas redes de distribuição. E as empresas de energia constroem negócios baseados em receitas relativamente previsíveis. Mas existe uma lição ainda mais importante. Um dividendo elevado nunca deve ser o único motivo para investir. Os dividendos podem aumentar, podem diminuir, e, em alguns casos, podem até ser suspensos. O verdadeiro patrimônio constrói-se escolhendo empresas de qualidade, capazes de gerar lucros durante muitos anos. É precisamente essa capacidade de criar valor que, mais cedo ou mais tarde, acaba por beneficiar também os acionistas. Por isso, antes de investir, procure sempre compreender como a empresa ganha dinheiro, quais são os seus riscos e se os dividendos distribuídos são sustentáveis. Porque investir não é procurar o maior dividendo de hoje. É procurar empresas capazes de continuar a criar riqueza durante décadas. Se este vídeo o ajudou a compreender melhor quais foram algumas das empresas brasileiras que mais recompensaram os seus acionistas, deixe o seu gosto. Isso ajuda o YouTube a recomendar este conteúdo a mais pessoas interessadas em educação financeira. Subscreva o Império do Dividendo e ative as notificações. Todas as semanas trazemos novos conteúdos sobre ações, dividendos, empresas e construção de patrimônio, sempre com base em informação pública e explicada de forma simples. E agora quero saber a sua opinião. Qual destas empresas considera a mais interessante para acompanhar nos próximos anos? Escreva nos comentários, vou ler todos. Até o próximo vídeo.